ensino da palavra de Deus, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Aqueles que nos acompanham através de casa, pela internet, que acompanham o canal Ebenezer Oficial, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite, nesse dia tão especial. Que Deus abençoe cada pastor, cada obreiro, cada congregação, cada membro, cada novo convertido que está aqui. Que Deus te abençoe e prospere com muitas bênçãos. Atos capítulo 7, versículo de número 60. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós mais uma vez te agradecemos pela palavra do Senhor. Tua palavra, Pai, é que nos dá direção, a tua palavra é que nos dá força, é que nos guarda, é que nos protege, nos livra de todo mal. É o nosso manual para que nós possamos andar na tua presença de forma adequada, em nome de Jesus. Abençoe, Espírito Santo. Meus amados e queridos irmãos, essa passagem retrata e mostra aqui para nós uma passagem importante demais, porque nós vemos que tudo tem um preço para ser pago, e esse preço muitas das vezes é muito alto. Talvez servir a Cristo, como foi cantado aqui no hino que o irmão cantou, nós vamos ter que estar disposto a pagar um alto preço, para que nós possamos vencer e um dia com honra ser coroado por Deus. Nós precisamos entender que nessa noite a palavra de Deus vai falar sobre perseguição. A igreja do século primitivo, a igreja que deu continuidade às obras e os ensinamentos de Jesus, estava sendo duramente perseguida pelo Império Romano. E nós, olhando a palavra do Senhor, nós vamos ver o versículo dizer: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, expirou, ou seja, adormeceu. Nós vemos alguém que está sendo morto por causa do Evangelho. Se nós olharmos, voltarmos aqui na leitura, não lemos todo o capítulo 7, porque senão fica muito extenso, e os irmãos conhecem a história. Então, mas eu quero lembrar os irmãos que Estevão foi um daqueles que foi separado para servir a obra. Era, podemos dizer, nos dias atuais, um diácono que foi levantado para servir a obra de Deus. Mas havia um requisito e havia uma exigência da parte dos homens cheios do Espírito Santo, que aquele que iria servir à mesa não poderia ser qualquer um. Tinha que ser alguém de boa reputação e também ser cheio do Espírito Santo de Deus. Perseguição só se vence através da fé. Perseguição só se vence através da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós, olhando essa passagem, nós vamos ver que o próprio Estevão aqui vai discursar, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Ele é escolhido no capítulo 6, e nós vendo no capítulo 7, ele vai sofrer o mártir. Foi o primeiro mártir da Bíblia, depois da ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro cristão a ser executado
por Roma achar que ele estava indo contra a lei. E ele está tão cheio da graça de Deus que ele começa a retratar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, e ele vai falando e Deus vai usando, de forma que ele começa a tocar na ferida daqueles que se achavam grandes, poderosos. E nos diz a palavra do Senhor, se nós observarmos a partir do versículo que lemos, o 60, e voltarmos um pouco aqui, nós vamos ver que ele, no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele estava ali combatendo contra o pecado, ele estava falando e testificando acerca de Jesus Cristo Nazareno, e por causa desta atitude de fé, eles começaram a se levantar contra aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Os discípulos já estavam, os apóstolos já tinham se dispersado para a Judéia e para a Samaria, mas Estevão estava em Jerusalém. Estevão estava ali de cara a cara com um grande perigo, porque depois da morte de Jesus Cristo, ele continuou perseguindo a igreja de Deus. O povo, os romanos continuam perseguindo a igreja de Deus. O que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja do Senhor, você que chegou aqui, você que está me assistindo, talvez a luta que você está enfrentando, talvez aquilo que você está passando, você está dizendo, eu estou sofrendo muito. Você não está sofrendo. Não existe perseguição no nosso país. Nosso país é um país onde as religiões se respeitam umas às outras, apesar que de vez em quando a gente vê algumas barbaridades. Como hoje eu vi no jornal passando que alguns jovens entraram em uma igreja católica e lá derrubaram o santo, quebraram e correram. Isso não é o que Deus nos ensinou a fazer, porque nós sabemos que liberta e transforma as pessoas é a palavra, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não a força do nosso braço. E então nós percebemos que no Brasil é muito fácil ser crente. Existem perseguições entre a igreja, entre um irmão contra o outro irmão, mas isso não é nada além de falta de conhecimento e maturidade na palavra de Deus. Muitas pessoas lutam entre si porque ainda não foram cheias do Espírito Santo e não nasceram da água e do Espírito, mas a Bíblia vai dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então ele começa a dizer, ele começa a anunciar, ele começa a propagar a palavra de Deus, e diz que naquele momento ele vai ser perseguido, ele vai ser afrontado. E o que fazer agora? Estevão sabia que a palavra que ele estava pregando era a palavra de Deus. Ele sabia que quem ele estava testificando era aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Mas no versículo aqui vai dizer que, tendo dito aquelas palavras, ele adormeceu. Olha que interessante. Se nós olharmos a expressão do povo brasileiro em geral, quando usa o sinônimo de morrer, alguns vão dizer talvez da seguinte forma: partir dessa vida. É uma forma de dizer que alguém vai morrer. Alguém partiu dessa vida, bater as botas, também é um ditado, abotoar o paletó, faltar, sucumbir, expirar ou falecer. Mas aqui a Bíblia vai narrar e dizer que ele adormeceu. Mas por que essa expressão adormecer? É claro que dentre tantas palavras e expressão no Novo Testamento, utiliza especialmente quando se refere à morte de um servo de Deus como Estevão. Porque o crente não morre, o crente dorme, o crente descansa, o crente está apenas dormindo.
Por que que Estevão, quando a Bíblia vai dizer, então ele adormeceu? É porque o crente, ele dorme no Senhor. Olha, ainda a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 51 a seguir, que há um mistério grande, Paulo falando, que muitos do que aqui estão não provarão a morte. O crente que dorme no Senhor está esperando o grande dia do arrebatamento, não é verdade? Então eles estão dormindo, e muitos dos que aqui estão, muitos não provarão a morte, ou seja, serão arrebatados em vida. Mas nós temos que ter a sã consciência que a perseguição existe, pois prepare-se, porque uma grande perseguição hão de vir contra os cristãos na face da terra, e nós precisamos estar preparados. É bom demais servir a Deus no nosso país. É bom demais porque o acomodismo é grande. Não tem perseguição, não tem retaliação. Ninguém está aí fora com um fuzil na mão, dizendo para ninguém glorificar, que não pode ter culto. E nós precisamos entender que um dia se levantará uma grande perseguição, assim como foi nos dias da igreja primitiva, assim como foi nos dias de Estevão, assim será nos últimos dias da igreja na face da terra. Então só vai suportar a perseguição crentes que estão cheios do Espírito Santo, porque no episódio que acontece aqui, a Bíblia vai dizer que ele está pregando cheio da ousadia e do poder de Deus, de forma que quando ele vai olhar para cima, quando o povo, a multidão ataca ele e arrasta ele para fora, ele vai olhar para o céu e vai ver Jesus e vai ver Deus, e ele vai testificar e dizer: eis que eu vejo os céus abertos e vejo alguém de pé, o Filho de pé à direita do Pai. Aquilo naquele momento impulsionou a multidão agarrou, saiu arrastando algumas pessoas, correndo dali, lançaram as vestes aos pés de Saulo, que estava presenciando aquela situação, e ele foi apedrejado até a morte. Eu talvez entrei aqui nessa noite, você entrou e ninguém aqui foi apedrejado. Ninguém aqui passou por um ataque como esse. Porque isso aqui aconteceu e a igreja dos dias atuais está acomodada. A igreja dos dias atuais está vivendo um grande conforto, mas esse conforto, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar. Isso é a grande realidade. Olha bem que a Bíblia ainda vai dizer o seguinte, que quando a Bíblia fala sobre adormecer, ela está falando sobre o termo ressurreição futura, que será o despertar de um sono. Se alguém está dormindo, ele será despertado. Já viu quando você dorme e alguém te chama e você acorda, ouve-se um grito, aí vem um noivo, e todas se despertaram. Vai ser assim o dia do Senhor. É por isso que há pessoas que já dormem no Senhor, estão com a vida garantida, porque morreram na fé, na presença do Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que morreram em Cristo, porque não entram mais em condenação. Mas nós que estamos aqui, estamos correndo sério risco de não subir. Por quê? Porque são grandes as tentações. São grandes as tentações que sobrevêm sobre as nossas vidas todos os dias. E nós precisamos estar atentos, mas nós só vamos vencer as perseguições que têm sobrevindo e que vão sobrevir sobre a terra se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor é que nos impulsiona, o Espírito Santo é que nos capacita, porque o crente sem o Espírito Santo, ele é covarde, ele é medroso, ele não tem coragem, ele nega Jesus. Mas um crente que tem a presença do Espírito Santo pode vir a
perseguição que vier, ele vai continuar vendo a glória de Deus e dizendo: o céu está aberto e eu estou vendo a glória do Senhor. Estevão sabia que iria morrer. Estevão sabia, pois a igreja sofria terríveis perseguição por parte do Império Romano. Você acha que Estevão não sabia que ele ia morrer? Claro, porque fazia apenas um ano que Jesus tinha morrido. Um ano passado Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado, e a perseguição era ferrenha. Alguns dos discípulos já estavam na Judéia, em Samaria, os apóstolos, mas ele ainda estava em Jerusalém, no lugar pior de se estar. Mas a graça e o poder de Deus que estava sobre a vida de Estevão fez com que ele prevalecesse firme, e ainda passando por tudo que ele passou, ir até o fim como servo de Deus, dizendo: desse jeito, não tem problema, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A perseguição que aconteceu nesses dias, ela ainda virá de uma forma ferrenha sobre a terra. Nós não adiantamos pensar que vai ficar do jeito que está, porque não vai. Tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Mas nós teremos a nossa fé testada todos os dias. A nossa fé será provada para saber se verdadeiramente nós estamos como verdadeiros discípulos de Jesus. Mas sabe o que eles pensavam? Que depois da morte de Jesus, os milagres iriam cessar, os sinais não iriam mais acontecer. Era isso que muitos líderes judeus estavam pensando, que depois da morte de Jesus os milagres cessariam, mas não foi isso que aconteceu, porque Jesus ainda continuava usando os seus discípulos, o seu servo, para fazer e operar milagre por onde eles passavam. A presença do Senhor estava com eles, porque foi lá no Pentecoste que eles foram cheios do poder de Deus, porque Jesus disse: olha, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ficai-vos para servos revestidos do poder de Deus. Não saia sem Ele, porque é Ele que vos ajudará. Ele é o Espírito Santo. A igreja precisa da presença do Espírito Santo. O jovem precisa do Espírito Santo. Te prepara, porque grande perseguição aos cristãos vem aí. Fica na presença. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja acordar, é tempo da igreja deixar os mimimi, deixar as poucas coisas para lá e começar a buscar a presença de Deus. Muitos querem ser usados, mas não querem se encher do poder de Deus. Muitas pessoas, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, estão escandalizando, dizendo: para que isso tudo? Pedra de gelo. Não tem a presença e ainda quer proibir a presença de Deus que está sobre alguns poucos dentro da igreja. Nós estudamos, a igreja Ebenezer está estudando a lição que fala sobre o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, o falar em mistério com Deus, é algo surpreendente, sobrenatural, que edifica o crente e fortalece ele a cada dia. Crente que não fala em mistério, crente que não é batizado com o Espírito Santo, é crente fraco, é o crente fraco. Ah, não quero ser isso, eu acho muito feio. Então fica com toda a fraqueza que você quer ficar, porque enquanto aquele irmão sapateia, pula na presença de Deus, enche-se do Espírito Santo, ele está se edificando. Enquanto ele está falando nas línguas pátrias ou nas línguas dos anjos, ele está se fortalecendo, está se revestindo, e através desse grande mistério de Deus, ele tem grandes revelações do céu.
Crente precisa da presença do Espírito Santo. A perseguição veio, perseguiu a igreja primitiva. Estevão foi morto, ele ficou firme até o fim, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo da igreja buscar, é tempo da igreja se humilhar, é tempo da igreja se preparar, porque dias difíceis sobrevirão sobre a face da terra. Então te prepara, porque a perseguição há de vir sobre os cristãos. Estão preparando tudo para que isso aconteça, mas você e eu temos que ficar na brecha. Continua glorificando o nome do Senhor. Olha bem, mesmo as autoridades judaicas, que anos antes haviam condenado a Jesus à morte, era o mesmo que estava perseguindo Estevão. Ele pregou um denso sermão, testemunhou a sua fé e visão gloriosa que teve pouco antes de morrer. Ele foi ignorado, arrancado para fora, para as ruas, para ser morto, porque ele testificou a visão que ele viu. Eu vi Deus, eu vi Jesus Cristo, e eu vi o Pai assentado, e à direita dele de pé estava Jesus Cristo ressurreto. Aquilo para eles foi uma blasfêmia. E eles disseram: estão blasfemando, isso é blasfêmia, e arrancaram ele para fora. Mas o crente que tem a presença de Deus, ele vai ser incompreendido pelos homens, mas vai ser compreendido por Deus, porque Deus nos compreende, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem que tem a presença de Deus sabe discernir bem todas as coisas. Oh, aleluia! Enquanto você vê um crente cheio, sapateando, dando glória e falando em mistério, não critica não. Entenda que se você não recebeu, você pode receber também, porque só vai suportar a perseguição a igreja que tem a presença do Espírito Santo. É tempo. Não se vê mais a línguas estranhas entre a igreja, não vê mais a variedade de língua entre os irmãos, não existe mais culto com busca da presença do Espírito Santo. Não se vê mais jovens sendo embriagados pelo Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo. Já não se vê mais obreiros e pastores falarem mistério com Deus. E acha que isso está tudo bem? Não. É porque o acomodismo é muito grande. Não tem perseguição, não tem nada para perseguir, aí faz do jeito que quer, vive do jeito que quer. Hoje eu vi uma reportagem, achei bem interessante aquilo, porque o homem estava dizendo o seguinte, aleluia, que lá onde ele estava vivendo é um país onde o comunismo prevalece, onde a perseguição é grande. Aí ele diz assim: aqui nós vivemos cada dia como se fosse o último dia. Nós não sabemos se nós vamos sair voltar vivo, porque eles matam lá os cristãos, eles perseguem e prendem cristão, eles levam os cristãos à praça e matam mesmo. Aí eles vivem cada dia como se fosse o último dia, orando, jejuando, consagrando, e andam cheios do Espírito Santo por onde estão indo. Sabe por quê? Porque não sabe a hora que eles podem ser surpreendidos, o que eles vão enfrentar. Isso é a perseguição, leva a pessoa a sair do acomodismo e buscar grandemente a presença de Deus. Mas o povo hoje não ora mais, não jejuma mais, não desce mais, não busca mais, não lê mais a Bíblia, porque estão acomodados, só falam de Jesus, mas não tem a presença de Jesus. Falam muito de Jesus, mas quando é na hora do vamos ver, não tem nada, não tem graça, não tem um poder, não tem unção de Deus. Cobra-se muito das pessoas, mas ele anda vazio. E nós precisamos pedir a Deus para que essa graça, essa unção possa estar dentro de cada um de nós, porque a partir do momento que o Espírito Santo tomar posse de cada coração, que o Espírito Santo entrar nessa casa, nós seremos melhores crentes, nós seremos melhores esposos, nós seremos melhores obreiros, nós seremos melhores cidadãos. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo faz a diferença. Nós estamos vendo aqui, a Bíblia vai dizer que ele pregou um denso sermão, ou seja, um grande sermão.
Ele estava ousado, falando de Jesus, e de repente a Bíblia vai dizer que quando ele teve aquela visão gloriosa antes de morrer, no versículo 56, vai dizer que ele adormeceu. É diferente de morrer. O crente não morre, o crente adormece. O crente não tem que ter medo da morte, porque assim como Jesus venceu a morte lá na cruz do Calvário, nós também vencemos a morte. Quando nós usamos a nossa fé e nós andamos na presença de Deus, não precisa ter medo da perseguição, não precisa ter medo da afronta, não precisa ter medo de macumba, de bruxaria, de olho grande, de inveja. Sabe por quê? Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. E o que faz um produto ser garantido e ser vendável é o selo que é colocado nele depois da aprovação de vários testes que ele passa. Ser selado pelo Espírito Santo é quando nós passamos na prova, é quando nós passamos no teste. Aí ele vai derramar e nos encher do Espírito Santo de sobremaneira, que nós vamos fazer aquilo que nunca achamos que iríamos fazer. Ele vai nos levar a lugares aonde nós achamos que jamais nós iríamos lá. É porque isso é aprovação. Quantos estão me assistindo em casa, tem o selo da promessa? Levanta a mão e dá um glória. Aquele que tem o selo da promessa, levanta a mão e dá um. Tem crente que não entendeu ainda o que Jesus está falando aqui. Ele quer te encher. Estevão não tinha medo da morte. Por quê? Pregar em Jerusalém, na perseguição que estava acontecendo, na ordem que era dada pelos romanos, era morte na certa. Era estar pedindo para morrer. E ele não tinha medo da morte. Cristão, discípulo de verdade, não tem medo da morte. Não se vê mais testemunho como se viam antes. Assaltantes colocavam a arma na cabeça de um cristão e a bala não saía, e ele dizia: o sangue de Jesus tem poder, e nada acontecia. Na igreja, bandido vindo tomar a bolsa da irmã, e ela olhar e dizer: o sangue de Jesus tem poder, e o bandido ficar pasmado e não fazer mais nada. Sabe o que é isso? É crente cheio do Espírito Santo, cheio da fé, que não teme a morte. Hoje o Brasil, os brasileiros, nós brasileiros vivemos em grande desconforto. E esse mesmo pregador dizendo que ele vive cada dia como se fosse o último, ele estava dizendo: aqui a gente não pode carregar a Bíblia, então a gente vai rasgar as páginas da Bíblia, porque fica difícil guardar uma Bíblia. Mas se cada um guardar uma página, a gente consegue tê-la entre nós. De sorte que as pessoas, quando vai ler, quem tem Isaías fulano, ou Salmo fulano, alguém eu. Aí a pessoa vai ler na hora da reunião com a sua folha que ele pegou. Enquanto isso, tem crente com 5, 6 Bíblias dentro de casa e não lê um versículo da palavra. Sabe o que é isso? É acomodismo que nos leva a ficar parado, reclamando, murmurando, achando que está fazendo alguma coisa. Oh, aleluia! Eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim: olha, assim eu estou vendo que parece que pode ser uma missionária. Eu falei: como é que pode ser missionária se ainda não ganhou nenhuma alma para Jesus? Que tipo de missionário é esse? Estamos cheios de missionários dentro da igreja que não pregam o evangelho, que não vai nas corrutelas, não vai nos hospitais, não vai nas ruas para pregar o evangelho.
mas querem missionário, tem um nome, mas nunca chegou na igreja e dizer: pastor, essa família eu ganhei para Jesus, vamos cuidar e vamos levar para descer as águas. Missionário que é missionário não é aquele que tem título e tem credencial, não, é aquele que tem no sangue, aleluia, o Espírito, a graça, o poder de Deus de ganhar almas para o reino de Deus. Antigamente se ganhava muitas almas para Jesus, hoje não. São muitas pessoas que assentam no altar da igreja com grandes títulos, mas ninguém vê nada. Mas todos querem lutar aqui dentro para fazer a obra interna dentro da igreja. Aí há um levante, um ciúme. Isso não é perseguição, isso é falta de maturidade e falta de conhecimento da palavra de Deus, porque o verdadeiro missionário, o verdadeiro crente sabe que as almas e o campo embranquecido está lá fora. Jesus está nessa noite dizendo: enchei-vos do Espírito Santo e entrai na seara, porque grande é a seara, mas pouco são os ceifeiros. Há uma perseguição que chegará na terra, e quando essa perseguição chegar, vai ser de forma que muitos que não oravam vão orar, muitos que não buscavam vão buscar, muitos que não liam a Bíblia vão ler, muitos que não criam vão crer, e muitos que não faziam a obra vai começar a fazer, porque a perseguição, ela nos faz ser mais crentes. Enquanto tudo está bem, tudo fica tranquilo, mas a Bíblia diz que Estevão não tinha medo da morte, e nós não precisamos ter medo da morte, se nós vivermos como Estevão viveu. Agora veja bem, para vencer a morte preciso ter Jesus como Senhor e pastor. O texto bíblico conta que diante do sermão que Estevão pregou, os judeus do Sinédrio ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha aí, versículo 54. Os judeus do Sinédrio ficaram tão furiosos que começaram a ranger os dentes. Já viu um cachorro quando vai rosnar? Ele fica assim, mostra os dentes, aí ficaram rangendo os dentes. Sabe o que é isso? Opressão maligna. O próprio demônio no couro das pessoas, perseguindo aquele que faz a obra de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, de forma que eles começaram a ranger os dentes. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era a mais alta esfera de autoridade judaica, com um parlamento composto por 70 judeus ilustres, no comando pelo um sumo sacerdote, comandados pelo um sumo sacerdote. Esse era o Sinédrio judeu, composto de 70 homens ilustres, homens sábios, homens inteligentes, e comandado pelo sumo sacerdote. Quando nós olhamos aqui, quem persegue o cristão é o próprio religioso, porque esse povo aqui se dizia ser observadores da lei, mas perseguiam e matavam os cristãos, perseguiam e maltratavam os cristãos. Por quê? Porque esse era o papel deles. E assim como existiu esse Sinédrio, existe também uma organização mundial, existe um sistema que irá perseguir a igreja de Cristo na face da terra. O inimigo, o anticristo, está ensaiando para fazer isso. Acorda, igreja de Jesus Cristo. Deixa de ver novela e começa a olhar as notícias, começa a atentar para os estudos, relatos sobre Israel, porque Jesus está às portas e ele vai voltar, e é tempo da igreja descer na presença de Deus e começar a buscar a face do Senhor. A qualquer momento a igreja vai ser surpreendida. Esses aqui tinham o poder de condenar à morte por apedrejamento quem se insurgisse contra a lei.
Esse sinédrio judeu, eles tinham a capacidade de condenar alguém à morte, se eles achassem que esse estava insultando a lei. Pedro e João já tinham sido presos. Eles foram presos. Pedro e João foram presos por esse sinédrio. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos olhar que Herodes Agripa também matou o apóstolo Tiago. Se nós olharmos, Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Nós vamos ver na história quem perseguia eles: o sinédrio, as autoridades que se achavam a tal. E não é diferente na atualidade. Estão se organizando para começar a perseguir de forma ferrenha a igreja na face da terra. Não pense que vai continuar desse jeito, porque antes do arrebatamento acontecer, eu creio que muita coisa ainda vai mudar. Muito aperto vai chegar para que aqueles que são crentes permaneçam na presença. Aquele que brinca não vai suportar a prova. Só vai suportar a perseguição que vai vir sobre a terra crentes como Estevão. Crente meia boca não vai suportar. Crente vantageiro não vai suportar. Crente que acha que é melhor do que os outros não vai suportar. Crente que persegue o outro não vai suportar. Crente que não perdoa não vai suportar. Crente que está desligado não vai suportar. Crente que quer mostrar roupa, o sapato, não vai suportar. Só vai suportar crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem aqui é esse crente? Levanta a tua mão e diga: eu também vou subir no arrebatamento. Essa é a grande verdade, irmãos. Rangeram-se os dentes. Olha, meu Deus, eu vou te pegar, eu vou lhe perseguir, você não escapa. É assim que Satanás faz todos os dias. Ele fica rungindo como leão, bramando, rungindo, procurando uma oportunidade para tragar a nossa vida. Até quando nós vamos ter que passar por situações para ser crente? Até quando nós vamos ter que passar por vendavais para entender que só Jesus é o Senhor? E que é melhor nós seguirmos a Jesus, andarmos com Jesus e glorificarmos a Jesus, em vez de ficar fazendo corpo e jogadinha para cá e para lá. Eu sempre digo que o bom crente, ele não dá trabalho para ninguém. Bom crente não dá trabalho para o pastor, não arruma confusão, não tem problema nenhum. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando tem problema é resolvido. Sabe por quê? Porque o crente de verdade é aquele que sabe resolver situações que vão aparecer na vida. Nós não estamos imunes de estarmos sem ter perseguição, confronto não. Mas nós temos que estar preparados para que quando o confronto chegar, a situação chegar, a gente saber resolver. O que nós aprendemos aqui, nós precisamos guardar, porque chegará um dia que nós vamos ter que colocar em prática o que nós estamos falando, pregando, aprendendo todos os dias na casa de Deus. Agora veja bem, rangiam-se os dentes. O sinédrio, composto por 70 judeus mais ilustres da época, que era comandado pelo sumo sacerdote, tinha poder de condenar qualquer pessoa que infringisse a lei. Olha, você infringiu a lei. Nós vimos como foi que Jesus foi crucificado. Jesus foi perseguido por esse povo. Eles não queriam que Jesus vivesse, mas eles também não sabiam que o propósito de Jesus ele cumpriu. Era necessário que ele morresse sim, mas a mesma perseguição que eles contemplaram, eles estavam passando agora. Se Jesus foi perseguido, nós não vamos ser? Se Jesus foi humilhado, nós não vamos ser? Se Jesus foi cuspido, humilhado, maltratado, chicoteado num tronco, nós não vamos ser?
Se Jesus foi escarnecido, foi humilhado, e muitos olhavam e diziam: salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo, desce daí, salva a ti mesmo. Ele foi e sofreu tudo isso, nós não vamos ser? Claro que nós vamos sofrer, claro que perseguições virão, e nós precisamos nos preparar. Talvez possa ser que nós não alcançamos isso, mas se alguém está aqui e vai alcançar, precisa estar preparado para esse grande dia. Porque não é fácil, não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora veja bem, Estevão não teve medo. Eles mentiram contra Estevão, dizendo: ele infringiu a lei. E a palavra deles prevalecia. É as injustiças dos homens. E nós vivemos num país, num mundo de injustiças. Nós vemos que aonde o certo passa por errado, e o errado é que está certo. Nós estamos vendo isso aí todos os dias, irmão. Presta é quem não vale nada, mas quem verdadeiramente tem a vida diferenciada, ninguém dá valor. Mas isso é o cumprimento da palavra de Deus. Estevão não teve medo, expôs a verdade, que Jesus é o Messias e também a condição de pecadores rebeldes daqueles homens. No versículo 51 ele vai expor e vai confrontar aquele povo no sermão e dizer: vocês são homens que precisam se converter do vosso pecado, da vossa rebeldia. E aquilo ainda deixaram eles mais nervosos ainda. Porque quando se toca na ferida de alguém, ele logo grita. Ele logo acha ruim. Se pisar no calo de alguém que não tem a presença de Deus, você logo percebe quem é essa pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Observe a oração dele no verso 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse é um crente que está tão convicto que ele vai dormir no Senhor, que ele está dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão está demonstrando aqui que ele aprendeu com alguém. E ele aprendeu principalmente com Jesus Cristo, diante de toda a dor e sofrimento que Jesus passou, e demonstrou ser humilde e perdoador. Ter Jesus como Senhor significa entregar-se completamente a Ele. Que nós possamos, irmão, tirar todo tipo de reserva da nossa vida e deixar que Jesus assuma completamente o nosso viver. Jesus não divide a glória dele com ninguém. E nós precisamos dizer: Jesus, eu estou aqui, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, usa-me, Senhor, pela tua misericórdia. Eu sou apenas barro, eu sou apenas pó, eu sou apenas cinza, mas pela tua misericórdia, usa, Senhor, esse vaso de barro. Nós olhando a Bíblia em João 10, 27, 28, nós vamos ver a Bíblia dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha ouve a voz do seu pastor. Ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ovelha de verdade segue o seu bom pastor. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Para quem está em Cristo, ele não tem que temer a morte, porque Jesus Cristo te garante que você não irá perecer. Estevão cria que tinha vida eterna em seu Senhor e pastor. É por isso que Estevão está dizendo: nas tuas mãos eu entrego, Senhor, o meu espírito. E a Bíblia diz que então ele adormeceu. Se fizer um teste de fidelidade, quantos serão que irão permanecer firmes? Conta-se uma história
que os irmãos da igreja, obreiros, se falava muito sobre fidelidade, os crentes levantavam a mão, gritavam e diziam: eu sou fiel, aleluia, você vai suportar até a morte, sim, eita glória, o pastor ministrando aquela palavra. Aí de repente, entrou na igreja algumas pessoas encapuzadas e disse: fica todo mundo aí, os 4 homens. Quando eles entraram na igreja, ele disse assim: olha, quem é crente, vem para cá para morrer. Agora quem não é, vai embora. A igreja esvaziou, irmão. Aí depois correram lá: aqui é todo mundo crente, irmão, é só um teste para saber quem é que realmente, se deparar com a presença da morte, vai permanecer fiel, dizendo: eu não nego a minha fé. Quer matar, vai ter que matar, mas eu não vou negar a minha fé. Será que nós estamos preparados mesmo para enfrentar perseguição que vai sobrevir sobre a face da terra, sobre principalmente os cristãos? Não é brincadeira. Na nossa capacidade nós não vamos suportar, pelas nossas próprias forças. Agora, se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida, fazendo morada, e se nós estivermos cheios do Espírito Santo, você pode ter certeza que Deus nos dará força para vencer esse dia quando ele chegar. Agora veja bem, para vencer a morte, é preciso ser discípulo de Jesus. A oração de Estevão fez antes de adormecer é muito semelhante à que Jesus fez na cruz. Olha o que ele diz: pedindo, Pai, que não considerasse culpado daquele pecado. Lembra de Jesus quando ele está sendo crucificado? E ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão aqui, ele está dizendo: Pai, não os considerassem culpados daquele pecado. Ou seja, Pai, não leve em conta a ignorância desses que estão fazendo isso comigo. Isso aqui, irmão, o perdão aos ofensores é uma das lições mais desafiadoras de um discípulo de Cristo. Porque falar que é discípulo de Jesus, que é crente, todo mundo é. Mas deixar o mundo, deixar tudo que o mundo oferece, estar na presença de Deus é diferente. Falar de Jesus é uma coisa, agora viver experiências com Ele é outra coisa. E quando nós passamos a viver algumas experiências com Jesus pela misericórdia dele, nós começamos a entender que muitas coisas que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais. Naquilo que nós pensávamos, nós não vamos pensar mais. Porque Jesus está trabalhando no nosso interior. Jesus está moldando a nossa vida. Jesus está forjando o nosso caráter. Jesus está trabalhando de forma extraordinária. Mas para que isso aconteça, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta conhecer só a palavra, não adianta ser doutor da lei, se não nascer de novo. Não adianta ser teólogo, não adianta ter anel de formatura no dedo, se não tiver a presença do Espírito Santo. Era o que estava acontecendo. Eram pessoas ilustres que faziam parte do sinédrio, 70 homens ilustres, que era comandado pelo sumo sacerdote, homens conhecedores da lei, mas que estavam vazios da presença de Deus. É o que o Senhor nessa noite está falando para mim e para você. Se encha do poder de Deus. Mas para encher do poder de Deus, se a perseguição vier, se a perseguição aumentar, você vai estar preparado para vencer. Mas para isso nós precisamos nos despir das nossas vestimentas, nós precisamos nos esvaziar do nosso egoísmo e começar a deixar que o Espírito Santo faça a obra em nossas vidas. Então ele fez como Jesus fez, perdão. E para ser um verdadeiro discípulo, nós precisamos ser perdoadores aqueles que nos ofendem. A pessoa, alguém te matando, alguém te esfaqueando, alguém atirando em você, você dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não é fácil.
e dias difíceis virão sobre a face da terra, nós podemos ter certeza, porque a palavra não mente, e a palavra vai se cumprir. A Bíblia diz que muitos serão entregues à morte, por amor a Cristo. Estevão deu mostras de que aprendeu muito bem o exemplo do ensino de Jesus Cristo. O ser discípulo de Jesus Cristo significa viver nele, porque Jesus afirma em João capítulo 11, 25 a 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem crê e é discípulo de Jesus não morre. É por isso que quando um crente desce à sepultura, quando um crente, aí alguém diz assim, ó, fulano descansou, dormiu no Senhor. Ele está dormindo. Desde a antiguidade, muitos estão dormindo, esperando a voz do grande mestre, a voz da justiça, o brado da vitória, o dia do triunfo, o dia de ser coroado, o dia de entrar nas boldas do Cordeiro pelas portas e dizer valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena renunciar, valeu a pena ser um bom servo, valeu a pena olhar para o autor e consumador da minha fé, valeu a pena suportar as pedradas, valeu a pena suportar as aflições, valeu a pena suportar as injustiças, valeu a pena perdoar, valeu a pena amar, valeu a pena trabalhar de noite e de dia em prol do Evangelho de Cristo, valeu a pena. Sabe o que é isso? A recompensa vem dele. Não espere recompensa de homens, porque homem pode te decepcionar. Mas Jesus, o seu trabalho no Senhor não é vão. Tudo que você está fazendo, cada passo que você dá, cada glória que você dá, cada aleluia que você dá, cada obra que você faz, Jesus está vendo tudo, e Ele vai te recompensar, aleluia. Aí alguém olha porque matou um crente e diz assim, coitado desse aí, joga no buraco, joga dentro do mar, joga dentro desse rio e deixa esse coitado embora. Ele não sabe que ali está um príncipe, uma princesa de Deus, que naquele dia ao soar da trombeta, eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia. Estevão vai ouvir o soar da trombeta, vai colocar de pé, e o mistério eu creio que vai ser maior ainda do que ele viu quando ele estava para adormecer. Abraão, Isaque, Jacó, Paulo, Pedro, Tiago, João, muitos estarão ali, Maria, Joana, fulana, ciclana, todos aqueles que morreram dizendo, só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Senhor. Eu lembro que a minha mãe, antes de morrer, ela foi uma pessoa que fez muito mal enquanto viveu, como macumbeira espírita. Ela fez muitos males para muitas pessoas, ganhavam dinheiro das pessoas fácil, fazendo maldades, trabalhos. Mas um dia Jeová encontrou com ela, e ela foi acometida de um câncer na garganta, já convertida ao Senhor. Deus entrou na casa da minha irmã Isaldina, e ali ela ficou como uma pessoa louca. Levava num lugar, no outro, nada resolvia. Levava no médico, psicólogo, nada resolvia. E de repente tinha uma igrejinha chamada Batista Central, onde era o pastor daquela igreja, o pastor Kleber. E de repente alguém disse, leva ela lá na igreja.
E ali quando aconteceu que a minha mãe já desesperada com essa minha irmã, e quando vai levando ela para a igreja, quando entrou na porta, Deus usou o pastor cheio do Espírito Santo e diz: vem cá, porque Jesus vai fazer uma obra. O demônio que estava na vida dela saiu, ela foi liberta, minha mãe se entregou para Jesus, e minha mãe cantava. Minha mãe louvava, compunha hinos e louvava a Deus. Ela cantava um hino assim: eu te amo, Jesus querido, Filho de um Deus de amor. Eu te amo, Jesus Cristo, meu Salvador. Ela cantava hinos e compunha hino. A Grimar, ainda não crente, tocava para ela gravar alguns hinos. E de repente ela foi acometida de um câncer na garganta. E sofreu demais. Foi morrendo aos poucos em cima da cama, mas todos os dias eu olhava para minha mãe, só o couro e o osso, e eu olhava ainda rapaz novo, com 16 anos, e ela dizia assim: meu filho, Jesus é o Senhor, fica na presença de Deus, não tem nada melhor, quem dera se eu pudesse ter aceitado Jesus. Ela não falava mais, ficava fazendo gestos, fazendo assim há mais tempo. Dormiu, esgotada, perdendo todo o sangue, mas foi dormir com Jesus. Quando a trombeta soar, eu tenho certeza que ela vai ouvir o soar da trombeta, vai se colocar de pé e dizer: valeu a pena encontrar com Jesus. Meus queridos e amados irmãos, é tempo da igreja despertar. Não se vê crente mais como antigamente. Minha mãe, quantas das vezes ela atravessava enxurradas para ir para o culto, e muitas das vezes perdia a chinela na enxurrada, e ela puxando os filhos um de um lado do outro, chegava lá sem chinela no pé, cantava na frente da igreja, o fogo caía, Deus operava e a glória de Deus descia. Sabe o que é isso? Crente que quando recebe a presença de Deus, o Espírito Santo, nada vai parar ele. Não vai ser doença, não vai ser o governo, não vai ser o sistema, não vai ser o anticristo. Nada pode parar um crente cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele não teme a morte. Quer matar? Mata. Quer atirar? Atira. Quer prender? Prende. Quer degolar? Degola. Mas eu vou continuar dando glória ao nome de Jesus de Nazaré. Te prepara. Quem diria? Eu sei que seria um grande sonho da minha mãe me ver hoje aqui, ver a oportunidade que a gente teve de fazer grandes obras para o Senhor está fazendo. Eu tenho certeza que seria a felicidade maior na vida dela, porque era uma família, irmão, perdida. Uma família escravizada, uma família que os demônios derrubavam a gente andando normal, o demônio sentia o demônio empurrar e jogar no chão. Situações complicadas demais. Família que trabalhava, minha mãe ganhava tanto dinheiro, não tinha nada. Minha mãe ganhava montes de dinheiro, bolos de dinheiro e colocava dentro do colchão. Quando ela enfiava a mão lá para caçar, não tinha nada. Quantas das vezes eu via minha mãe chegar bêbada, cheia de demônio, possessa, e deitar na cama, enrolar a noite inteira no chão, andar debaixo da cama, arrancar a roupa do corpo, cheia de demônio, e no outro dia amanhecer com a cara inchada e procurar dinheiro, mas tinha tanto, não tem nada. Sabe por quê? Aquele que não tem Deus, tudo que ele tem não prevalece, porque ele ganha muito e tem pouco, porque tudo que tem coloca num saquetel furado, nada prospera, nada dá certo. Mas o pouco na presença de Deus é muito, porque Jesus honra. Família pobre, família sem ter nada. Muitas das vezes eu fui calçar uma chinela quase com 7 anos de idade. Por quê? Não tinha condição. Deus nunca deixou faltar o pão, porque mesmo nós estando lá no mundo, Jesus cuida da gente também. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A diferença é porque Ele nos dá uma graça que o mundo não pode receber. Mas a chuva que vem para o bom, vem para o ruim também. Mas graças a Deus que pela misericórdia dEle,
nós estamos aqui nessa noite testificando, glorificando e dizendo que nós vencemos para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe o que é isso? É porque Jesus, quando chama, Ele capacita. Jesus, quando chama e escolhe, ninguém vai tocar. Foi assim na vida de Estevão, foi assim na vida de Paulo. Paulo está dizendo: a minha morte está se aproximando, mas o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. E ali ele é decapitado, mas vai dormir com o Senhor, porque Jesus garante vitória. Não precisa ter medo da morte. Não vou para a igreja porque está escuro, eu tenho medo. Irmão, seja crente. Se eu deixar aqui, alguém vai roubar, vai levar. Não estou falando para não cuidar, cuida. Mas se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E se levar, levou um bem, mas não leva o que você tem de mais precioso, que é a tua salvação. Isso aí não pode ser tirado. Aleluia. Agora veja bem, para nós encerrar nessa noite. Quem vence a morte estará com Jesus no dia do arrebatamento. Olha aí. Onde está Estevão agora? Dormindo. Lembra da parábola de Jesus? Crente, o pastor pregou aqui, crente que tem a presença do Espírito Santo não tem insônia não, irmão. Salmo 4 vai dizer: deito e logo me pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Sabe o que é isso? Uai, pastor, mas eu não estou dormindo, é tanto problema porque procurou. E outra coisa, mesmo que tenha um problema e vem para mim, vem para você, que nós todos aqui temos, mas o que nos faz dormir e roncar e descansar é a presença de Deus. Se não está dormindo, tem alguma coisa errada, está faltando confiança em Deus. Uai, pastor, que negócio é esse? Pedro estava condenado à morte, ia se apresentar, talvez seria a última noite de vida. Mas Pedro está na cadeia fazendo o quê? Dormindo. Eita, sono bom, o anjo vai chegar e levanta, acorda, calça aí a chinela, veste a vestimenta, vambora, mas cadê o guarda? Não tem guarda, está tudo atônico. É aonde vai se ter portão eletrônico pela primeira vez. O portão vai abrir automaticamente. Lá no passado, sabe por quê? Aonde tem a glória de Deus e aonde tem a igreja orando, nenhum mal vai suceder, praga nenhuma vai chegar à tua casa e você vai vencer, porque quem ora tem vitória para contar. Tem vitória para contar. Então, durma tranquilo. Estevão está dormindo no lugar onde todos os servos de Deus estão aguardando o grande dia do Senhor. Mas a Bíblia vai alertar, olha que coisa linda para nós estar encerrando nessa noite. 1 Tessalonicenses vai falar sobre o arrebatamento. Pois dada a ordem e a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo deixa eu pegar aqui esse gancho. Não fique triste. Tem gente se lamentando porque o papai, a mamãe, o irmão, o filho, o avó, o fulano ou ciclano morreu. Não se lamente, alegre-se o seu coração. Por quê? Porque eles terão um privilégio. Qual é ele? Ressuscitarão primeiro, depois nós, porque nem todos dormiremos, é um mistério de Deus, e os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite, porque o arrebatamento está chegando, o arrebatamento vai acontecer.
enquanto a perseguição estiver na terra, enquanto muitos estiverem enfrentando os desastres naturais e aquilo que Deus permitirá acontecer na grande tribulação, enquanto muitos se lamentam, choram, desesperam, a igreja está adentrando as bodas do Cordeiro e está na grande festa, sendo servida por Jesus. Aí nós teremos o privilégio de encontrar com Jesus nos ares, e quando chegar lá ele vai dizer: ei, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do Senhor que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Esta casa está te esperando, este lugar está te aguardando. Então a igreja está celebrando, a igreja está louvando, está cantando, enquanto na terra o gemido, as dores, as angústias são muitas, mas aquele que não nega a fé, aquele que não se é vencido pela perseguição, esse vai cantar o hino da vitória. Não negue, não negue a sua fé em nome de Jesus. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros, infelizmente, para a vergonha e o desprezo eterno. Eu quero que você entenda isso. A perseguição que aconteceu no tempo da igreja primitiva. Foram perseguidos, foram mortos, crucificados, queimados, lançados em arenas. Na Idade Média se perseguiu e matou milhares e milhares de cristãos. Estamos encerrando. Nos tempos de Hitler se dizimou mais de 6 milhões de judeus. Na atualidade que nós estamos vivendo, morrem milhares e milhares de pessoas em países comunistas por causa da palavra de Deus. E logo, logo, como eu te falei, prepare-se para a perseguição aos cristãos que está chegando aí. Então fica na brecha, fica na posição. Por quê? Porque se o arrebatamento acontecer e você não ter que passar, glória a Deus, mas se enfrentar também, vai estar preparado para vencer. Fica de pé, nessa noite fica de pé. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que a única saída da igreja, que a única esperança da igreja de Cristo, a vitória que ela terá sobre a morte só virá por um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós só vamos conseguir vencer as perseguições que sobrevirão ainda através da presença gloriosa do Espírito Santo. Eu quero que você nesse momento prepara a tua vida, prepara o teu coração. Talvez você está se ludibriando com algumas coisas, talvez você está se preocupando com coisas tão pequenas. Ei, não tem perseguição no Brasil não. Perseguição no Brasil, sabe o que é? É Coca-Cola, é picanha na brasa, e crente dando glória e comendo, engordando, se fortalecendo. Isso não é perseguição não, irmão. Olhou com a cara feia, isso não é perseguição não. Perseguição ainda sobrevirá sobre a face da terra, mas o crente firme em Jesus vai vencer.